Então, a minha saudação a todos. Aqui hoje, então, a nossa live aqui da segunda-feira, começando o mês de fevereiro. Vamos, então, ter como base a mensagem do encontro de Ouro Fino, micro-regional em Ouro Fino, que teve nesse fim de semana, né? E o tema foi a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade. Vamos procurar, né, na palavra, mais em cima desse tema, né, tão importante. Vamos começar, então, fazendo uma leitura do livro de 3ª João. Vamos ler do 1 ao 4. 3ª João. Vamos ler a partir do 1 até o 4. Que diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Amém, meus irmãos. Vai, então, convidar a Nora, fazer a oração inicial logo após, vamos estar ouvindo 2 cânticos, e depois vamos assistir também um Nutri-vídeo sobre essa mensagem, esse tema de hoje. Amém? Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, Senhor. Clamamos, ó Senhor, ser Tu entronizado agora nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Que Tu venha estar levando cativo agora cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Que possamos, Senhor, estar, Senhor, entrando em comunhão com o Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar nos guiando, nos dirigindo, nos orientando, nos instruindo, Senhor, em tudo que vamos fazer, pensar, sentir e agir, Senhor. Que o Teu Espírito esteja no governo da nossa alma, Senhor. Desde já, Senhor, te convidamos, Senhor. Opera em nós, Senhor, o Teu querer, o Teu realizar. Desde já te louvamos, te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, irmão. Saudar o irmão Sullivan, chegou ali também. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Então, louvar o Senhor. Amém. Se ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Filho, põe-te em pé na minha presença. Te enviarei aos filhos de Israel. Nações rebeldes, povo de dura cerviz. Nações rebeldes, povo de dura cerviz. Hão de saber que em seu meio esteve um profeta que proclamou a minha verdade. Não os temas, porque são rebeldes. Eles são de duro semblante e obstinados de coração. São casa rebelde, mas tu dirás quer ou sou não. Eles são de duro semblante e obstinados de coração. São casa rebelde, mas tu dirás quer ou sou não. Não os temas, porque são rebeldes. Não os temas.
rebeldes. Amém. Quero convidar os irmãos agora a dirigir-se à palavra de Deus e abrir em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Eu quero ler o versículo 8 e 9. Josué capítulo 1. É texto muito forte, irmão, e carregado de ensinamentos misteriosos de Deus para todos nós. Nunca vai esgotar a profundidade que tem essas palavras de Deus, que aconselhando um novel líder do reino de Deus, da igreja, lá há muitos anos atrás, depois da morte do grande servo do Senhor Moisés, aqui Josué estava recebendo ministrações do Senhor de como deveria proceder para ter sucesso na obra. E você que gosta de sempre estar inteirado dos princípios que trazem sucesso no teu ministério, na tua igreja, no teu grupo, na tua tribo, no teu exército, você pode aprender de como obter as maravilhas de Deus através desses versículos. Dois versículos são chaves aí para
mostrar o nosso desprendimento como servo do Senhor e se tornar qualificado, eficaz e cooperar com Cristo na edificação da igreja com forma muito veloz. Vamos ler 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei. Obviamente que Deus está falando que eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que falar da palavra para todas as pessoas que dela necessitam. Segundo, então o Senhor tem um conselho para os evangelistas, todos nós somos evangelistas. Ele diz que não é para parar de falar, todo dia tem que falar. Mas não vai falar para ti, que tu já vai ter que falar para os outros, né? Antes de pregar, né? Medita nele dia e noite. Amém? Para que tenhas cuidado de ser zeloso na obra do Senhor e fazer segundo tudo quanto nele está escrito e as instruções do Evangelho. Os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Temos que meditar no Novo Testamento. Temos que aprender os princípios que estão ali, para que estejamos pensando, falando e agindo como ali estão as instruções. Porque isso gera o testemunho de Cristo para as pessoas. Amém? Então, se fizeres assim, diz o Senhor, farás prosperar o teu caminho. Tu serás próspero. Ser próspero não é ter prosperidade, porque a maioria das pessoas que têm a prosperidade, elas são escravas das coisas materiais. E as coisas materiais, seus bens, seu dinheiro, sua riqueza, fazem dessa pessoa um escravo, dominam eles. Então, ter prosperidade também tem outro perigo, além de exercer esse domínio sobre as pessoas, eles podem perder essa prosperidade a qualquer momento, porque não estão sob a guarda de Deus, né? Então, isso é muito inseguro. Agora, ser próspero é diferente. Ser próspero é aquela pessoa que confia em Cristo, tem fé somente em Deus. E Deus o abençoa, porque ele está na direção e no viver que Deus quer. Então todas as coisas que ele vai adquirir, que ele vai possuir a partir dali, ele não será dominado e nem será escravo dessas coisas, porque ele já tem um Senhor no coração dele que é Cristo. Ele já tem um Senhor. Então, o dinheiro, os bens, a sua riqueza, vai ser seu escravo. Muda tudo. Então, ele vai usar como meios para viver bem, para investir no reino e para ser mais e mais abençoado por Deus ainda. Porque ele vai ser cumpridor das responsabilidades para com os mandamentos de Deus. Então há uma diferença entre ter e ser. Ser próspero é algo que é abrangente, é no seu espírito, é na sua alma e é no material dele todo, né? Mas o espírito governa todas as coisas a nível externo. Versículo 9. Então essa pessoa sempre será bem-sucedida porque é Deus que vai guardar todas as suas coisas. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Eu acho que se eu já ouvi essa voz do Senhor falar, essa palavra bem semelhante para mim na década de 90,
quando eu estava passando o pior momento material da minha vida. Foi uma época de deserto e eu lembro até hoje da voz do Senhor. Ele disse: não temas, nada te faltará. Eu sou o teu pastor, eu pelejo por ti. Gente, eu estava tão desanimado antes de ouvir isso. Estava até pensando em abandonar a vida da fé na época, porque eram 6 ou 7 anos que eu já estava sofrendo com privações naturais, privações materiais. Estava muito feia a coisa para mim. Eu estava cansado de tanto batalhar e não vencer. E aí então, quando Deus parece que viu que o meu coração não aguentava mais aquelas tribulações, nunca me esqueço disso. Uma noite de sexta-feira, eu dobrei meu joelho na minha casa. Eu disse para Deus: eu não tenho mais força para suportar isso, eu não aguento mais. Quando eu estava no meio da oração, houve uma manifestação no ambiente que eu estava, e Deus falou comigo: eu sou o teu Deus, nada te faltará. Eu sou aquele que peleja por ti, não temas. Te ergue, ser forte, ser corajoso, te anima, porque vencerás. Gente, aquilo foi, para mim, algo tão poderoso, tão forte, que eu nunca mais senti aquelas coisas que estava sentindo naquele dia. Nunca mais. Até hoje. Aquilo me fortaleceu. E quando as coisas começam a ficar ruins, como já passei muitas experiências ruins, horríveis, depois dessa experiência, mas eu nunca me abalei internamente pensando em desistir da obra, chutar o balde, abandonar as coisas. Nunca mais, irmãos. As dificuldades sempre me ajudaram a me fortalecer agora, a me levantar para lutar mais forte ainda. E olha que a gente passou experiências terríveis nesses últimos 5 anos, quero dizer para você. Coisas que, se fosse há 15 anos atrás, eu estava fora da igreja. Mas veja como o Senhor me fortaleceu a ponto de suportar coisas. Então, cada vez eu estou mais ciente de que a variável para ser mais crescido em vida e cheio de fé e de sucesso está dentro de mim, não fora de mim. As pessoas que dependem das coisas externas para ser feliz são as mais miseráveis do reino de Deus. São as pessoas fracas, as pessoas que realmente não amam a Cristo, não têm fé, não têm, porque elas dependem das coisas externas para se sentir feliz. Então Jesus diz: olha, essa pessoa é fraca, é miserável. Né? E hoje eu sinto que tudo que me fortalece está dentro de mim, tudo que me anima está dentro de mim, tudo que me sustenta está dentro de mim. Eu agora coloco os olhos na situação que está tudo em ruína na minha volta, às vezes, nem dou bola. Nem estou aí. Sei que Deus vai mudar o quadro. Ele prometeu. Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes. Eu estou contigo. Quem está comigo não é derrotado. Vai vencer. Veja, irmão, abre bem teu espírito agora. Escuta isso. Um coração cheio de medo, de fraqueza, de desânimo, de dúvidas com relação ao poder de Deus, ele não consegue fazer a obra de Deus. A obra que está nas mãos dele não vai para frente nunca. Porque as duas coisas indispensáveis para te servir Deus é coragem e tem que ter fé, ser forte. Tem que suportar a adversidade. Uma pessoa com medo, uma pessoa com fraqueza, sem fé, com dúvida, o que ela vai produzir para Deus? Mas não vai conseguir fazer nada aqui no reino.
ela vai ser só um problema para Jesus, porque o vento vem e não arrasta ela para lado nenhum, porque ela está ali travada, não sai do lugar. Deus não move essa pessoa, porque ela não tem coragem, ela está cheia de medo, ela não é forte porque ela é muito fraca, qualquer coisinha que acontece se derrete. É fraca demais. Qualquer coisinha ruim que acontece na volta, já para de pregar, já para de trabalhar, já para de produzir, já se encolhe, já perde a fé, já começa a duvidar de Deus. Muitos no reino de Deus têm sido problema para eles, para os irmãos e para Cristo, por não serem fortes e corajosos. Sendo que Jesus já tinha dito isso lá em Mateus, que o reino dos céus é tomado por esforço, por coragem, por violência. Você tem que ter essas características no teu coração. Então, por favor, irmão, pense sobre isso. Se você depende de ambiente, de pessoas, de bens, de dinheiro, de coisa, para você fazer a obra de Deus, então você está desqualificado para fazer a obra de Deus. Porque para fazer a obra de Deus, só precisa da palavra, da fé e da confiança em Jesus. É só o que tu precisa. Então, onde é que tu precisa de dinheiro? Dinheiro você vai mandar na hora que tu precisa. Comida você vai mandar na hora que tu precisa comer. Morar, você vai te dar na hora, o lugar que tu precisa morar. Tu vai ter tudo. Se Deus cuida dos animais, dos pássaros, de todas as coisas aqui fora, não vai cuidar de ti, que é filho dele? Se as criaturas, os animais são cuidados, Deus não vai cuidar de ti? Então você vai ter que mudar o teu pensamento, a tua concepção mental e deixar de ser empecilho para Cristo. Deus quer te usar, Deus quer liberar os dons espirituais, quer liberar o ministério, quer liberar os talentos em favor da edificação da igreja, que o Espírito Santo está querendo te usar, tu não consegue te liberar. Porque você está cheio de negativismo, cheio de dúvida, cheio de medo, de fraqueza. Né? O que é uma fraqueza? É a pessoa que está dominada pela sua alma racional. Não tem fé. Tudo é lógica, tudo é razão. Eu digo, irmão, você não vai à frente aqui no reino se não mudar. Aqui no reino, o combustível nosso é a fé, a confiança em Cristo. Se Deus te chamou, te colocou num lugar, flua, porque Deus te chamou e sabe que tu é capaz. É só ter coragem, ter fé. Flua, para de ficar travado. Te mexe, te dilata, te multiplica. Faz alguma coisa para Deus. Né? A gente tem que parar com esse individualismo, com esse imobilismo que a gente está vivendo aqui no reino de Deus. O individualismo é um câncer no corpo de Cristo. A gente não consegue sincronizar trabalho para a edificação da igreja. Então nós temos que mudar a nossa concepção, que é totalmente sem fé, medrosa, e que não é corajoso, tem covardia. É o contrário, né? Covardia. E não é bom ser isso. Isso é coisa das trevas, vem da natureza pecaminosa. O Senhor te chamou para ser impetuoso na fé. Não impetuoso confiando na carne, na fé. Confiança em Cristo, em Jesus. Na promessa. Pisa na promessa, nunca fora dela. Que aí a tua fé tem base. E aí Deus vai fluir, vai fazer, vai realizar, vai edificar aquilo que Ele quer, através da tua vida. Porque senão nós vamos entrar sempre naquele ciclo insaciável da rejeição. A gente sente dor pelas nossas fraquezas, impotência, medo, todas essas coisas. Aí o que a gente faz? Eu não quero sentir essas coisas ruins, porque ninguém gosta de sentir dor sentimental, psicológica. Mas aí a gente vê a nossa condição de impotente, de fraco, sem fé, racional. A gente enxerga essas coisas. Então está cheio de dor aqui dentro, porque sabe que Deus não quer a gente assim.
Muito bem. Aí, quando você sente a dor, você quer fugir da dor. Aí você entra na busca de alívio para essa dor. Aí o que que faz? Pode ativismo na igreja, come em excesso, sexo em excesso, álcool, pensamentos, né, que são divagações, vícios, fofoca na igreja, complicar a vida, porque ele precisa preencher aquele vazio que ele tem com alguma coisa para aliviar sua dor. Muitos tomam o caminho do ativismo, né, porque não é tão pecaminoso na igreja, aparentemente. Tem uns que ficam ansiosos, eles compram, outros comem sem parar. Aquela ansiedade interna, né? Só pensa em comer. Aquilo é uma dor psicológica. Ela está vendo a fraqueza, a inadequação dela, e aquilo incomoda ela por dentro. E ela tem que aliviar aquela dor. Então ela tem que fazer alguma coisa, né? Então ela vai falar mal dos outros às vezes. Porque ela ocupa o seu tempo, ela se acha útil fazendo alguma coisa. Aí, essas medidas de busca de alívio interno não funcionam. Aquilo dá um alívio temporário na pessoa, tipo de uma anestesia, mas a anestesia não é duradoura, ela passa o efeito, né? Aí vem as consequências negativas dessas medidas carnais que ela tomou para aliviar a dor. Aí vem tudo contra ela o que ela fez de errado. Se ela compra demais, as dívidas vão vir, ela não vai conseguir pagar. Se ela come demais, ela vai ficar obesa. E aí por diante. Aí o que acontece? Vem vergonha e culpa por ter utilizado mecanismos carnais para sair dos seus problemas. Aí ela confessa a Deus como eu sou fraco, como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu sou isso, como eu sou aquilo. Fica cheia de constrangimento e de vergonha, porque ela conhece o Evangelho. Aí a dor aumenta cada vez mais. E o ciclo continua, se repetindo nesses pontos que eu te falei. Tudo porque a pessoa não tem fé e não tem coragem. Não tem fé e não tem coragem. Tem que viver gastando a sua energia pecaminosa da alma, para poder sobreviver. Amém, irmãos? Estão entendendo? Sendo que é um passo da fé que ela está, é só tomar uma decisão de confiar em Jesus e de deixar as coisas virem sobre ela como consequências da sua fé, que só serão coisas boas. Mas o diabo vai na mente dela e diz, isso vai te dá problema se tu confiar em Jesus. Tu imagina, vai dar isso errado, vai dar aquilo errado, pode faltar isso, tu vai perder aquilo, as pessoas vão te desprezar, porque então o diabo enche a nossa cabeça de razões para você não ter fé na promessa. E você cai. Você cai. E aí você esqueceu que sem fé e coragem não faz nada para Deus. Está escrito aqui. Não faz nada. Tu só vai marcar tempo aqui no reino, com a cabeça cheia de revelações, de princípios maravilhosos e poderosos, que realmente transformam os homens, mas sem uma experiência nenhuma com Cristo. Aí não adianta nada, irmão. Tu virou um crente religioso, e se tu não tomar uma atitude, não sai mais dessa. Amém? Eu não tenho mais tempo aí à frente, mas amanhã tem mais. Deus abençoe os irmãos. Saudar os irmãos que entraram, então entrou a irmã José Marcondes e a irmã Elizabeth. Bem-vinda, irmã Elizabeth, tudo bem contigo? A irmã, acho que não estava ouvindo. E já estava aqui com a gente o irmão Sullivan. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Então, estamos hoje aqui com a mensagem que a base é o encontro microrregional que aconteceu nesse fim de semana em Ouro Fino. Foram 2 mensagens, né, que tiveram no sábado e na sexta. Quem quiser assistir as mensagens, está no canal da Rádio TV Menorá do YouTube, né? E o tema é a verdadeira prosperidade, né? A verdadeira prosperidade. Nosso NutriVídeo já falou bastante em cima disso. Então, a gente sabe que essa prosperidade envolve o quê? A paz, né? Primeira coisa, a paz. O homem precisa de paz.
precisa também de segurança, né? E então a queda fez com que o homem buscasse isso de uma forma errada. Então existe a verdadeira prosperidade, que a gente está abordando hoje, mas existe também uma falsa prosperidade, né? Amém? Que o inimigo engana o homem, buscando de uma forma errada. Então vamos hoje abordar aqui primeiro a falsa prosperidade. E é uma passagem, então, que o próprio Jesus fala sobre isso, né? Vamos ver aqui lá em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, vamos ler ali do 13 ao 15. É o próprio Jesus agora falando sobre esse tema aqui da prosperidade. Então, é o próprio Jesus aqui, né, conversando com o Senhor aqui. Vamos ver. Então, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança, né? Aqui, então, um caso de dois irmãos que estavam brigando por causa de uma herança, né? E ele queria que Jesus ordenasse ao irmão que repartisse a herança. Infelizmente, isso é comum nas famílias, quando, né, quando acontece o óbito, a briga pela herança. Vamos ver como é que Jesus tratou esse caso aqui, né? Jesus respondendo agora. Então, mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Né? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? Então, o que Jesus mostrou aqui, né? Problema da avareza, né? E ele ministrou algo importante aqui. Tem cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? Então, toma cuidado, está buscando aí, está brigando por algo que não vai saciar a tua sede, né? Brigando com o irmão dele por causa da herança, né? E o que aconteceu? Aí Jesus deu um exemplo aqui. Vamos ver agora o versículo, então, 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Vamos fazer uma observação aqui antes de passar na sequência. Ó. Notem o que ele falou aqui. Então direi à minha alma, né? Então a nossa alma, né, tem essa carência. No caso desse homem aí, que ele era uma pessoa rica. E aconteceu o quê? Os campos produziram mais ainda, ele teve mais, né? Então a gente vê assim o problema que tem a pessoa que tem problema de avareza. Eu estava falando sobre a avareza, né? Ele teve mais, mas ele fez o quê? Né? Ele construiu um celeiro maior ainda. Então isso demonstra que os bens, as riquezas, não conseguem dar paz ao homem, né? Ele construiu um celeiro maior ainda. E aí, finalmente, ele fala aqui, então, diria a minha alma, tem depósito muitos bens para muitos anos, né? Descansa, come, bebe, regala-te, né? Então, o descanso, a paz dele, a segurança dele estava nos bens que ele possuía, né? Quando ele tinha que ter mais, muitos bens, para ele sentir aquela paz, né? Amém? Mas vamos ver aqui o que Jesus falou para ele aqui, no versículo 20 agora. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então aqui tem algo muito importante que a gente tem que ver aqui, né? Primeira coisa, ele foi considerado um louco, né? Se tu vai olhar do modo da mas louco por quê, né? Ele tinha bastante dinheiro, disse que ia poder agora descansar, né? Mas Jesus citou algo para ele: esta noite pedirão a tua alma. O que Jesus estava falando aqui, né?
sabia que tu não é imortal? Né? Um dia tu vai partir dessa dimensão. E aqui tem um grande engano das pessoas quando procuram, né, ter paz com base nos bens, nas riquezas, que era o caso desse senhor aqui, né? O que acontece? Tem um momento que ele vai partir. Essa dimensão termina, né? A gente vê assim, às vezes as pessoas falando, eu quando eu, né, ficar mais velho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Quando eu for velho, ele pensa, quando eu me aposentar, né? O que tem de engano aqui, né, irmãos? Uma coisa bem séria que a gente observando percebe assim. Confesso para vocês que hoje que eu já tenho alguma idade, tive muitos amigos que não chegaram aos 60 anos, né? 60 anos é o período que é chamado de idoso, né? Então esse engano aí de ver um futuro na velhice, não é para todo mundo que chega a esse futuro, né? Na verdade, o nosso futuro não é nessa dimensão, a eternidade não é aqui. Então, por que Jesus chamou ele de louco, né? Disse, olha, essa noite vamos pedir a tua alma, essa noite tu vai partir, e o que tu tem preparado, para quem será? Né? Esse monte de bens que tu ficou aí, né? Os celeiros cheios, abarrotados, aqui que vai ser isso tudo? O que vai te servir isso, né? Misericórdia, né? Então, por que Jesus chamou ele de louco, né? Porque ele não tinha realidade espiritual. Né? A prosperidade dele tinha uma base falsa. Né? O problema todo está na base. Amém? Vamos ver, concluir ali, então, 21. O que Jesus completou aqui? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Né? Olha aqui, essa frase aqui é muito importante, para tirar enganos, né, da falsa prosperidade. Assim é que entesoura para si mesmo, é acumular dinheiro, muito dinheiro. Né? A gente vê isso acontecer muito. Às vezes as pessoas ganham muito dinheiro, se tornam pessoas com muitas propriedades, muitas posses, de repente acontece o quê? Né? Dá um problema lá, ela começa a perder tudo, perde, né? Fica sem nada. Né? Amém? Então, o que falta aí para se tornar isso algo verdadeiro e não falso? Né? Falta Deus. Né? Foi o que Jesus falou. Assim é o que entesoura para si mesmo. Né? Tu vai guardar muito dinheiro para essa dimensão, mas tu esqueceu de Deus. Né? Tu não é rico para com Deus. Né? Então, louco essa noite pedirão a tua alma. E aí, o que vai ser de ti? Né? Então, a gente vê assim aqui a base falsa, né? A falsa prosperidade. Um exemplo da base falsa. A pessoa se baseia nos bens, nas riquezas, né? Nas posses. Mas, então, agora vamos ver a verdadeira prosperidade, que foi o exemplo que foi dado, então, no encontro, mensagem do encontro, que está lá no livro, então, de 3 João. Terceiro livro de João. Vamos ler aqui, primeiro do 1 ao 4, né? Vamos ver aqui. O presbítero João, que se coloca como presbítero aqui, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, né? Então aqui a gente vê João, nosso irmão João, ele aqui, essa como é a terceira carta dele, provavelmente ele tinha mais de 80 anos. Provavelmente o Apocalipse já tinha sido escrito, ele já tinha saído lá da ilha de Patmos, né? Era um João maduro. E ele tinha alguém que ele tinha evangelizado, que era um irmão da igreja, né? E se a gente ler com atenção essa passagem, o João tinha missionários. E o Gaio hospedava os missionários que João mandava lá para a região que ele morava. Tratava com carinho, né? Então, João estava muito satisfeito com o Gaio. Então falou para ele, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Que verdade ele está falando aqui, né? Que amor é isso? Em Cristo. Em Cristo, né? E eu digo assim, eu te amo em Cristo Jesus. O João tinha toda uma maturidade, que ele amava Gaio, na verdade. Ele amava em Cristo, né? Vamos ver o versículo 2. Então, amado, acima de tudo, faço votos aqui, por tua prosperidade e saúde, né?
assim como é próspero, assim como é próspera a tua alma, né? Ele tinha uma alma próspera. Por que ele tinha essa alma próspera, né, irmãos? O que é ter uma alma próspera? Eu diria assim que a alma dele, Cristo, né? A gente sabe que Cristo, a gente tem o Espírito em nós, né? Na recriação eu recebo o Espírito Santo de Deus. Ali tem a natureza de Deus. O Espírito está pronto. Mas essa natureza tem que migrar para a alma. A alma dele era próspera. Então, toda essa bondade, todo esse carinho que ele tratava os missionários de João, né? Demonstrava que a alma dele era próspera. Cristo estava naquela alma. E se eu tenho Cristo na alma, eu vou ser uma pessoa com paz, com segurança, sem depender de dinheiro, de bens, de riqueza, né? Então, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, saúde. Mateus 6,33, né? É o que mostra para nós a receita de ser próspero, né? Assim como é próspera a tua alma. Vamos ver o 13, então. Aqui ele explica por que ele estava feliz. Ó. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, os que ele tinha recebido lá, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, né? Ele era alguém que praticava a palavra, era alguém que dava um testemunho de amor, né, para os irmãos. Ele acolhia aqueles irmãos lá, os missionários que iam lá para a região dele, acolhia, né, procurava provê-los, auxiliá-los. E digo isso como é importante para um missionário, irmão, né? Quando tu vai para um lugar que não conhece ninguém, e tem alguém que te auxilie, né, apresente para as pessoas. E o Gaio fazia isso, né? Então, o versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, o Gaio era como se fosse um filho dele, né? Era alguém que ele tinha evangelizado, tinha apacentado, trouxe para a igreja. Era um filho, né? Ele tinha o Gaio, então, como um filho dele, né? Mas vamos ver agora, na sequência ali, a partir do 5, né? Então, ele fala, mostra, então, como é que era o testemunho de Gaio aqui, ó. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Olha aqui, ó, o testemunho de Gaio, né? E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, né? Ele não fazia acepção de pessoas. Quer dizer, o amor de Deus estava naquele coração, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Olha aqui, né? Esses irmãos que o Gaio atendeu tão bem, que auxiliou, deram testemunho do amor de Gaio. Ele expressava Cristo, né? Ele era próspero na alma. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Vamos ver o 8, até o 8, né? Pois por causa do nome, olha o nome com letra maiúscula, Jesus, né? Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, que eles não tinham condições, né? Eles estavam lá o missionário, e o Gaio auxiliava os missionários, né? Versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ele acolhia os irmãos, né? Ele ajudava aqueles irmãos, orientava, e os irmãos deram testemunho para João, que o Gaio realmente era alguém de Deus, né? Como se diz costumamente, né? Era um homem de Deus, realmente. Ele expressava Cristo ali, né? Amém? Então, quando eu estava assistindo quando eu estava meditando aqui na mensagem, veio para mim Mateus 25. O que lembra isso aí, né? Mateus 25, vamos ler do 1 ao 4 aqui, né? O que fala aqui? Ó, Mateus 25 fala das 10 virgens. A gente sabe que a obra de Deus é que nós tenhamos na alma, né? Tenhamos na nossa alma a natureza que está no Espírito. Então, é o óleo na vasilha, né? Que é o caso das 10 virgens. Vamos ler então aqui. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, né, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes.
a diferença da nécia para as prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 3, 4 agora. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Né? O Gaio tinha azeite na vasilha. A natureza de Deus já estava na alma dele. Né? E esse é o objetivo que nós estamos caminhando hoje. Né? Isso envolve o quê? Glorificação. Né? Então, a busca hoje é do crescimento da vida de Cristo em nós, para chegarmos à glorificação. Foi citado também no trivídeo Josué 1:8. Vamos ler Josué 1:8 para nós terminar aqui. Aqui mostra como nós podemos chegar, então, à estatura de um Gaio ali, né? Que foi elogiado pelo nosso irmão João. Ó, não cesse de falar deste livro da lei, a palavra de Deus, né? Antes, medita nele dia e noite, né? Meditar na palavra. A palavra tem que estar na minha mente, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. O fazer tudo quer dizer o quê? Expressão. Gaio chegou a essa expressão, né? Ele tinha o óleo na vasilha, a alma dele tinha o azeite, né? Ele era uma lâmpada que não apagava, né? Amém? Então farás prosperar, aqui a prosperidade, né, o teu caminho, e serás bem-sucedido. Ele era alguém próspero, né? Amém? Independente de riquezas. E que diz Mateus 6,33, né? Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Se eu sou próspero para Deus, no caso do problema ali da pessoa rica ali, né, que não era rico para com Deus, né? A base era toda errada. Então, todo o nosso problema a base tem que ser Cristo, tem que ser Deus. Se eu quero realmente ser alguém próspero, alguém bem-sucedido. Amém, meus irmãos? Então, estamos falando hoje sobre a verdadeira prosperidade, né? Que é um tema sempre importante a gente meditar, para ver até que ponto a gente está caminhando, né? Realmente conforme o nosso Deus quer. Amém? Vou deixar na hora, então, compartilhar também. Amém. Então, vamos fazer uma ler em Mateus, capítulo 6, do 19 ao 21. Então, aqui é um conselho de Jesus, né? Estamos falando sobre como a gente deve lidar, né, com as coisas dessa terra, né? Então, diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, aqui mostra, né, que nós temos que cuidar o que nós estamos colocando como a coisa mais importante na nossa vida, qual é o nosso tesouro dentro do nosso coração. O que tu valoriza mais, considera mais importante? São as coisas desse mundo, são as pessoas, são o dinheiro, o trabalho, os bens, ou é Deus? Então, tu não pode servir a dois senhores. Ou tu está servindo as riquezas, as coisas que são importantes, ou tu está servindo a Deus. Então, tem que cuidar aquilo que tu está colocando em primeiro lugar. Então, vamos para Mateus 6,33, nesse mesmo capítulo, então, no 33. Diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar. Então, quer dizer que não é que tu tenha que desconsiderar as outras coisas. Não, tu tem que reorganizar a tua prioridade. Tu tem que colocar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que tu precisa, que são importantes, Deus vai te acrescentar. Então, diz aqui, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus acrescenta aquilo que nós necessitamos, né? Quando tu coloca em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. Então, eu preciso reorganizar a minha vida, as prioridades, aquilo que é o tesouro da minha vida. A coisa mais importante tem que ser Deus, né? Aí depois as outras coisas ele acrescenta, né? Vamos também para 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, quer dizer, as coisas naturais, né? Pessoas, coisas, né? Tudo aquilo que é dessa vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa esperança não pode estar nas coisas dessa vida, tem que estar em Deus, em Cristo, no reino, né? E aí sim, né, nós vamos desfrutar da paz de Cristo, né? Nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor para a nossa vida. Porque quando a gente busca o reino e a justiça de Deus, a gente desfruta das bênçãos, né? Aí ele acrescenta aquilo que nós precisamos, né? 1 Timóteo 6, 17 ao 19. Então, aqui são conselhos, né, que Deus dá para nós que estamos buscando caminhar com ele. Assim, tu, porém, é homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão com muitas testemunhas. Versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, o que diz aqui? Quando tu bota a tua esperança em Deus e não nas riquezas, nas coisas do mundo, Deus nos proporciona aquilo que a gente precisa para ter uma vida feliz, uma vida aprazível, diz ali, né? Nosso aprazimento, né? A nossa felicidade, né? Deus quer nos dar uma vida cheia de prazeres, de alegrias, mas nós temos que colocar a nossa esperança nele. Versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Qual é o problema daquele rico louco lá, né? Ele não praticava o bem, ele era rico, mas ele não fazia boas obras, ele não se preocupava com as outras pessoas. Ele não era generoso em dar, ele só se preocupava em acumular. E prontos para repartir, quer dizer, nós temos que ter uma vida também não só de querer receber, mas também de dar, né? De contribuir com os outros, né? Versículo 19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, o importante não é eu acumular, né, tesouros naturais, mas aquilo que vai ser importante para eu ter uma vida eterna, a verdadeira vida, né? Então, eu tenho que me preocupar em praticar a palavra, em não só querer coisas boas para mim, mas repartir com os outros, construir, né? Não só pensando em mim, mas também pensando no outro. Ter uma vida voltada não só para os meus interesses, mas também para aqueles que estão ao meu redor, o meu próximo, né? Ter amor pelas pessoas.
procurar edificar as pessoas, a vida das pessoas. Então, vou estar me apoderando da verdadeira vida, que é a vida eterna. Amém? Amém, meus irmãos. Só vou divulgar aqui, se os irmãos já estão sabendo, na quarta-feira, próxima quarta-feira, vai ter o jejum dos presbíteros, é uma convocação, né? Das 8 da manhã até as 5 da tarde, só água, no caso. E para os irmãos que quiserem, que o Senhor tocar o coração, também pode participar desse jejum, né? Será então na quarta-feira. Só que mais importante, as cargas de oração, começando na quarta-feira, por 7 dias, né? Cargas de oração. Até a terça da outra semana. Se ele começa na quarta, vai até a terça da semana que vem, né? Então, começando com o jejum quarto. Então, deixa eu ver aqui foi divulgado no culto mundial, é importante assistir o culto mundial, né? De ontem, né? E tem 2 pontos, 2 focos de oração. Primeiro, orar para romper os ares e as orações serem ouvidas, né? Confessar pecados, né? Para limpar o coração. Então, e a oração para Deus abrir os céus, né? Hoje, que o Espírito mostrou que tem legalidade, para o céu estar fechado e as orações não subirem, né? Os céus estão cerrados, precisamos receber resposta do Senhor. Então, orar para recebermos o que vamos pedir, e o que iremos pedir é a glorificação da igreja. Então, orar pela glorificação da igreja, né? A rendição das almas para Deus, né? Pedir para Deus descer os prêmios da nova aliança, né? Ou seja, prodígios, sinais e maravilhas. Então, orar para que Deus, glorificação, que as almas se entreguem a Deus, né? Receba a glorificação e venha também os sinais e as maravilhas. Amém? Também orar pelas finanças, que Deus possa, né, dar condições financeiras ao Ministério da Palavra, para que possa, então, a parte de missionário. A gente viu hoje o caso do Gaio aqui, né, irmãos? Então, é a segunda carga, orar pelo Ministério da Palavra, para Deus sustentar ele, né? E aumentar a graça, para que ele possa aguentar o que vem pela frente, né? A gente sabe que tem muitas tribulações. Que ele não caia e nem fira a rocha. Esse foi o irmão que pediu, o irmão Sérgio Alves. Né? Então, sustentação, fortalecimento para suportar o que vem e não ferir a rocha. Amém? Então, assim, se os irmãos entenderam, quarta-feira, jejum, né? Das 8 às 5 da tarde. Os irmãos é um convite, mas então pedir para orar pelas essas 2 cargas, né? E eu sugiro, então, assistam o culto mundial, que teve ontem, que ele explicou bem direitinho, que não entendeu bem, ali está bem explicadinho como orar. E é importante, então, participar dessa oração, que começa na quarta que vem, vai até a outra terça, né? Tu ter um momento de oração com Deus, né? Amém, irmãos? Mas, então, acho que é isso que nós tínhamos para hoje. Finalizando a nossa live de hoje, vamos, então, pedir para nós fazer a oração final, e nós voltamos aí na próxima, então, quarta-feira. Amém. Meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, Pai. Te pedimos, ó Senhor, que Tu venha estar nos revestindo, Senhor Jesus, da Tua natureza, Senhor, da Tua graça, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, nos capacita, Senhor, a perseverar na fé, Senhor, a perseverar, Senhor Jesus, andando na verdade, praticando a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, nos capacita a permanecer em Ti, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, coragem, Senhor, para perseverar na fé, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que Amém. Possamos, Senhor Jesus, receber de Ti, Senhor, o óleo necessário, Senhor, para estarmos na Tua presença, Senhor. Que possamos, ó Senhor Jesus, andar na verdade e não somente conhecer a verdade, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, ó Senhor, expressar a Tua natureza, o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, para que as pessoas vejam em nós, Senhor, o Teu amor, Senhor.
possamos dar testemunho de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos, Senhor. Clamamos, fica conosco, Senhor. Nos reveste, Senhor, da Tua autoridade, do Teu poder, da Tua graça. Desde já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui com a gente, especialmente, né, a irmã Sullivan, a irmã Elizabeth, Boa noite, a irmã Zé Marcos. Não, tirar uma dúvida, o jejum é quarta agora e na outra semana? Nessa quarta-feira. Nessa quarta. Dia 4? Hoje é 2, 3, dia 4. Isso aí. Sim, pronto. Começa que hora? Eu quero fazer. Das 8 às 17, às 5 da tarde. Das 8 às 5, não é isso? Pronto, vou entrar nesse jejum. Boa noite aí para todos, até amanhã, viu? Tem amanhã da Cardena Preta? Tem grupo Amém. Boa noite. Boa noite, mano. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Zé Marcondes também. Amém.